Já assistiram Gigantes do Ringue, o clássico WMA Masters, que passava antigamente os dois na Rede Manchete? Pois bem, aqui temos um novo programa de luta livre, mais precisamente uma minissérie criada pela Marvel a partir de um torneio real que houve há um ano atrás no México, quando uma equipe pegou e licenciou oficialmente os heróis da Marvel para criar seus próprios lutadores inspirados nesses heróis. Isto é, não estamos falando de super-heróis que tiveram suas versões de lutadores, mas lutadores que pegaram elementos dos heróis e reinventaram eles, criando suas próprias identidades, fantasias, seus estilos de combate. Então, vamos para Marvel Luta Livre Edition, que está disponível atualmente no Disney Plus, com uma minissérie de 5 episódios, inclusive como tem meia hora de duração cada episódio, dá pra assistir tudo como se fosse um único filme, basicamente, o que é bem bacana também. E vamos conhecer então, sem dar spoilers, as características principais dos personagens mais destacados. Isto é, tivemos vários personagens que foram licenciados para criar os lutadores, e tivemos especificamente 6 deles, 3 do bem e 3 do mal, que foram destaque nesse processo e que a partir das filmagens dessas lutas foi criado então essa minissérie. Então venham comigo e aqui com o Luiz do Monstros de Aventura, e se gostarem aproveita para dar aquele like, colocar aqui sua opinião aqui embaixo se vocês já assistiram Luta Livre, Wrestling e Pro Wrestling, e vamos nessa. Lembrando que Luta Livre na verdade é uma forma de combate meio encenado, meio improvisado, no qual você tem um autocontrole, inclusive, do próprio corpo, por causa que os golpes são reais, só que o negócio é tudo meio que pré-preparado, um improviso parcial, contando uma historinha no meio do ringue. E aqui eu acho que é perfeito, porque lembrem que o Homem-Aranha, a primeira aparição dele nos quadrinhos com uniforme de super-heróis, foi justamente como um lutador de luta livre, e inclusive é justamente participando de um desses torneios, só que uma versão ilegal, é que ocorre o roubo de dinheiro que vai resultar no assassinato do tio Ben do Homem-Aranha. E começar com o Homem-Aranha, mas precisamente com um herói baseado no Homem-Aranha, a história faz todo sentido, já que ele é um dos personagens da Marvel que mais ganhou versões pelo mundo. Inclusive, lembrando que nós tivemos inclusive 2 diferentes no Japão, que é o do live action do Tokusatsu do Spider-Man, e tivemos ainda por cima quadrinhos também recriando o Homem-Aranha de forma diferente, nem de como o Tokusatsu, nem como o Homem-Aranha tradicional, mas sim como um estudante japonês que ganha os poderes do Homem-Aranha. Tivemos ainda uma versão indiana também, que parece que ele, assim como as outras, vão estar tudo no próximo Aranha-verso. E aqui a história começa com Arachno, um herói que é descendente de um outro herói também chamado Arachno, que era um grande campeão de luta livre e que tinha vários discípulos, 2 com destaque, o próprio filme que seria o futuro Arachno, e o outro que acaba sendo expulso do local de treinamento, que acabaria ganhando, mais precisamente criaria uma versão pervertida do uniforme do seu mestre, que viraria o Venenoid, aquele baseado no Venom. Inclusive, como estamos falando de um mundo onde não tem superpoderes, basicamente, que é o nosso, pelo menos superpoderes em níveis do tipo tirar raios pelos olhos, voar, por aí vai, né? Nosso Homem-Aranha, ao invés de pegar e usar teias para pular de prédio em prédio, ele é um praticante de parkour, né? E isso, inclusive, se reflete dentro do ringue, onde ele tem golpes que vão muitas vezes saltos, mas saltos do solo pra cima do outro lutador, e muitas vezes agarrões envolvendo pernas. Então as pernas dele são a grande arma do combate. Inclusive as posições dele lembram muito aquelas posições clássicas do Homem-Aranha nos quadrinhos, né? Meio agachado no chão, aquela meio posição de aranha mesmo. Uma coisa curiosa é que no sumo existe sim uma coisa que a gente chama às vezes de posição de aranha, que é uma forma de posição inicial de combate para se lançar contra o oponente também, né? Então é bem divertido, que ele tem uma capacidade de salto muito legal,
o lutador, e esses golpes justamente mais focados nas pernas. Sendo que ele tem como treinador atual justamente aquele que é chamado de Lenda Americana, que é baseado no Capitão América, que já vamos pegar e detalhar aqui. Sendo que o que acontece é que ele herda o ringue após o pai se aposentar, depois de um evento trágico, e busca vingança contra justamente o Venenoide, que pegou e tá tentando destruir a ocupação e virar meio que o novo Aracno, né, no meio da luta livre. E é bem legal que o Aracno, em oposição ao Aranha, melhor, o Venenoide em oposição ao Aracno, enquanto o Aracno é aquele mais baixinho, ágil, com jeito mais moleque, mexendo o tempo todo o corpo, né? O Venenoide, o baseado no Venom, ele é grande, forte, com os golpes mais baseados nos braços, movimentos mais duros, bem mais grandão e forte. Então temos uma oposição bem direta, tanto do tipo físico dos lutadores, quanto nas técnicas de luta nesse caso. Então, a próxima dupla de herói e vilão que vamos comentar aqui, o Lenda Americana, claro. Aqui nós temos um lutador que não foi descongelado após décadas por ter lutado na Segunda Guerra Mundial, né? Como seria o Capitão América original, mas sim, ele é filho de um militar americano com uma mexicana, e para ele honrar a memória do pai, né? Ele usa toda a roupa estilo americanizada, sendo que ele é a personificação meio da justiça, de querer as coisas certas, direitinho, né? E o lutador mais antigo do grupo. Então ele realmente é o grande treinador do pessoal, né? E é legal dele ser o treinador mais antigo, que não deixa ser e ao mesmo tempo treinador, porque tanto aquela coisa de liderança do Capitão América, quanto aquela coisa do congelado no gelo, o herói mais antigo, teoricamente, da Marvel, tirando o próprio Thor, né, que é antigão, ele pega e acaba transmitindo isso dentro da história dele. E ele tem como principal rival aqui, aquele que é conhecido como Terror Púrpura. E aqui é bem legal porque, se de um lado o Terror Púrpura é baseado diretamente visualmente e em certas características da história no Thanos, inclusive porque era o principal vilão da Marvel que tinha acabado de sair, o que acontece? Ao mesmo tempo, é interessante como o Homem-Púrpura é um vilão de destaque em algumas histórias de quadrinhos onde aparece o Capitão América. Inclusive, é mencionado como o grande vilão do Capitão América na série 1602 do Neil Gaiman, né? E aqui, se o Homem-Púrpura originalmente ele era um cara... Alguns de vocês já devem ter conhecido ele no seriado da Jessica Jones, né? Se de um lado a gente tem o Thanos como aquele cara grandão que quer controlar o universo, destruir as coisas pra assumir o controle de tudo, né? E que é quase uma idolatria, e monta quase um culto ao redor dele, né? E o Homem-Púrpura, aquele que pega, manipula e controla as pessoas através dos poderes psíquicos. O Terror Púrpura, ele acaba sendo um pouco um híbrido dos dois, só que no nosso mundo real. Então ele acaba sendo quase um híbrido dos dois com o próprio ao mesmo tempo enlouqueceria as pessoas. Então acaba sendo uma mistura de Soro Super Soldado com simbionte do Homem-Aranha, as histórias mescladas, só que dentro daquilo que seria o mundo real, né? Que é uma mistura de droga viciante com anabolizante, que não deixam de existir várias por aí, né? E quando a gente pega e vê o estilo de combate dos dois, essa questão do estilo, ela continua também sendo colocada como meio oposta, por causa que enquanto o Lenda Americana gosta de pegar e usar muito as cordas e as hastes do ringue pra pegar e saltar em cima dos seus adversários, aquele voo, né, que algumas vezes me faz pensar, será que eles pensaram naquela coisa do voo da águia americana, aquela coisa do herói voando, talvez, né, que é tão clássico, né, ou daqueles saltos clássicos de herói de ataque, né, enquanto o Terror Púrpura, ele usa muito o suplex, aquele golpe onde você agarra o adversário e vira ele de cabeça para baixo para arremessar ele de alguma forma, de várias formas distintas. Inclusive um golpe especial mortal que ele possui dentro da história para ajudar a pegar e deixar as coisas mais completas. Só que antes de irmos para os próximos, tem um detalhe. Não é simplesmente os heróis lutando e falando suas historinhas. Aqui, o
a série, ela tem 3 camadas que aparecem entremeadas em todos os episódios. O primeiro é a questão dos combates que aparece, então tem pelo menos um combate por episódio, junto com os treinamentos, né? Só que, além disso, ela tem um aspecto meio como se fosse semi-documental, como se fosse um documentário mesmo, um documentário que em parte é falso, né? Que é a história dos heróis sendo contada como se fosse um grande documentário junto com e dos vilões, junto com cada combate. E a gente também tem uma parte do documentário real, já que ele vai contando parte da história da luta livre mexicana, que é uma coisa extremamente importante culturalmente e que tem várias coisas que influenciam o planeta inteiro. Inclusive porque realmente, se a gente pensar todo o conceito de heróis mascarados com roupas coloridas e que inclusive ganharam vários filmes lutando contra as forças sobrenaturais, isso se encaixa com perfeição na luta livre americana. Então existe muito esse diálogo real com a natureza dos super-heróis dentro da luta livre, assim, dentro de questão de temática. Então faz todo sentido você criar uma produção própria que faz isso homenageando a própria luta livre. E a terceira questão que também tem em todos os episódios é que parte do passado dos vilões e heróis é contado na forma de uns desenhos animados de uma forma meio simplificada, sabe? Simplificada em termos de estilo de desenho e de animação. Então temos um toquezinho de animação também. Então olha, pensa, estilo documentário, luta livre, combate e ainda por cima toques de animação. Então a gente tem uma coisa bem complexa e elaborada, tudo para criar um clima de ação bem envolvente, para você curtir a historinha e fazer com que cada golpe, cada agarrão que tem na história você acaba sentindo também durante o combate, sabe? Por fim, isso é importante por causa das as 2 últimas lutadoras que eu vou falar aqui, que são a Estrela Cósmica e a Picada Letal. A Estrela Cósmica é nitidamente inspirada na Capitã Marvel e fala de uma heroína que tem um passado secreto que está tentando ser desvendado em parte durante o documentário e que é grande rival da Picada Letal e que tem um treinamento de artes marciais todo pelo mundo, envolvendo também coisas secretas que ela acabou se envolvendo dentro desse processo. E o que acontece? A Picada Letal, que é dos vilões, temos a surpresa que ela é baseada na Viúva Negra. Só que você pensando, a Viúva Negra não é uma vilã. Então, a gente sabe que ela fez muitos serviços distintos no passado, a Viúva Negra. E aqui, o que acontece? Temos um episódio inteiro onde os protagonistas acabam sendo praticamente nem os heróis ou vilões da Marvel, mais reimaginados, mas sim a própria equipe de reportagem tentando descobrir qual o passado secreto da Picada Letal que ninguém conhece, porque ela está escondendo o passado de todo mundo, qual é o verdadeiro objetivo dela dentro do grupo dos vilões, sabe? Lembrando que na luta livre em si, é normal a gente ter um grupo normalmente mais de vilões e uns grupos mais de heróis, né? Então, o pessoal que joga mais sujo, um pessoal mais agressivo e um pessoal um pouco mais heróico de um lado, né? Sendo que cada país e cada local acaba fazendo isso de forma diferente, algumas vezes de forma mais mesclada, assim, grandes divisões, de forma mais nítida, né? E no México, isso acaba sendo mais evidente, sendo que aqui nós temos a divisão entre os rudos e os técnicos, sendo que os técnicos são meio que os heróis, que são realmente técnicos no sentido que são os heróis que fazem as coisas mais direitinho, tudo mais, o bom mocinho, né? E os rudes, né? Os caras mais... Lembrando, eu tô usando essas palavras em português, as palavras em português que eu tô usando para técnicos e rudos só para ajudar a pegar e memorizar. Que são justamente meio que o pessoal que beira jogar sujo, mais agressivo, sabe? O que fica no limite de respeitar as regras, né? Então, a Picada Letal está junto com os rudos, existe um grande segredo pelo qual ela está junto com eles, e junto com esse segredo envolve justamente porque ela é uma boa lutadora. E enquanto a Estrela Cósmica faz quase que umas piruetas, umas acrobacias, uma coisa quase meio ginástica dentro do ringue, o que é bem bacana, a Picada Letal faz uns golpes mais rígidos, mais duros, mais do tipo, é aquela coisa rápida e dura e forte, sabe? Do tipo, pá, pum, pá, sabe? Enquanto é aquela coisa mais ornamental, mais do tipo grande salto, sabe? No meio do...
usando o corpo todo durante o torneio, né? Então, novamente, nós temos dois estilos que são bem definidos, ao mesmo tempo que são meio opostos entre si, ajudando a definir cada personagem, além da personalidade de cada um deles. Tudo isso, então, é amarrado, né, desses personagens, criando, assim, a saga de luta desses 3 pontos dos 3, só que, ainda por cima, temos, vez ou outra, uma participação especial, algumas vezes de 1 minutinho, alguns segundinhos, de outros heróis fantasiados da Marvel, né, que ajuda a funcionar também como um easter egg. Ah, vou pegar e vou achar no meio da história quais os outros heróis que estão aparecendo de leve aí, reimaginados como lutadores. E aqui fica meu desejo de ter logo uma próxima temporada, né? Vai que eles focam no Thor versus Loki dessa vez, que eu acho que seria muito bacana. E vocês gostam de luta livre? Vocês curtem essa parte de torneios, assistem os torneios brasileiros que temos aqui no Brasil? Coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos. Eu sou apaixonado pelo tema e até o próximo vídeo. Falou!